Maravilha de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo de número 2. Gostaria de dizer para o meu irmão, para a minha irmã, que se você tiver alguma pergunta, você pode perguntar, tá bom? Se você tiver alguma dúvida com relação ao estudo, você pode tirar sua dúvida. Aproveita que está aqui o presbítero Lúcio, está aqui o presbítero Jair, pastor Sérgio, está a diaconisa Amanda ali, ó. Tem obreiros bastante que podem te ajudar. Se eu não souber, vocês, nossa irmã diaconisa Gislaine ali também. Então, não vai faltar ajudantes para responder a tua pergunta. Glória a Deus. Então, aproveita. Glória a Jesus de Nazaré. Quando eu entrei nesse ministério aqui, tinha o pastor José Baião, e eu gostava muito desse camarada, muito mesmo. E a gente conversava bastante. Então, quando eu via ele assim, eu aproveitava para perguntar um monte de coisa. Ele, aleluia, ele teve assim bastante paciência comigo, porque eu aproveitava. Você é pastor mesmo? Então me diz isso, me diz aquilo. Glória a Deus, né? Bênção de Deus. Gênesis, capítulo de número 2, versículo 16 e 17. Glória a Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Diz assim, todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente vai acontecer o quê? Morrerás. Certamente morrerás. Amém? Então, irmãos amados, hoje nós vamos falar a respeito da morte. A respeito da morte. Quem aqui já perdeu ente querido? Quem já perdeu pai, mãe, irmão, esposa, filhos? Né? Eu já perdi, a irmã já perdeu, irmã, as irmãs lá no fundo também, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos nós já tivemos uma experiência com a morte. Todos nós já tivemos um contato com a morte. Bom seria se nós não tivéssemos esse contato, né? Mas não tem outro jeito, não tem jeito, né? De qualquer jeito, de um jeito ou de outro, alguém vai ter que morrer. Na nossa família, dos nossos amigos, a morte faz parte da vida. Agora, difícil é a gente entender a morte. Difícil é a gente entender, aceitar, compreender. Isso é mais difícil. Mesmo sabendo que a morte faz parte da vida, a gente sente quando a gente perde alguém que nós amamos, alguém que nós temos grande honra ou gostamos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Só que aqui a palavra do Senhor, ela está falando que quando Deus, ele formou Adão e Eva, logo no princípio, ele deu a ordem para eles, para que eles não comessem do fruto daquela árvore, porque se eles comessem, certamente eles iriam morrer. Mas essa morte que Deus estava anunciando para Adão e Eva, era uma morte que tinha dois aspectos, que é o aspecto material e o aspecto espiritual. Eles iriam morrer tanto fisicamente, como também iriam morrer espiritualmente. Então, nós temos que entendermos que a morte, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto material e tem um aspecto espiritual. Hoje nós vamos falar a respeito do aspecto material. Qual é a relação do morto, da pessoa que já morreu, com nós vivos, com nós? A relação, como que é a relação do morto com a gente que estamos aqui na terra, com nós que estamos vivos. Então é um estudo a respeito da relação material, da morte material, física, do corpo. Terça-feira que vem, nós vamos estar estudando a relação do morto no mundo espiritual. Qual que é a situação do morto no mundo espiritual? Então é importante que você pegue os dois estudos, porque se você pegar só a metade do estudo, você vai confundir. Você vai falar uma coisa e na verdade vai estar dizendo outra. Então é importante você se comprometer em pegar os dois estudos
para que você possa entender no mundo material, que é aqui na terra, e no mundo espiritual, que é lá nos céus, tá bom? Então, quando Deus disse para Adão e Eva, certamente morrerás, Deus está dizendo, certamente você vai morrer tanto fisicamente como espiritualmente. E na verdade, quando Adão e Eva eles foram lançados para fora do jardim do Éden, ali já houve uma morte espiritual. É que Jesus Cristo ele veio e nos reconciliou, Jesus nos trouxe novamente, nos vivificou, trouxe novamente vida para nós, porque toda a humanidade que está afastada de Deus, automaticamente está espiritualmente morta. Automaticamente, sem Jesus Cristo, está toda a humanidade morta, todo mundo perdido, sem salvação. Então Jesus ele veio trazer a salvação e nos resgatou da morte espiritual. E é por isso que nós ainda continuamos morrendo. Quando Jesus ele disse para Marta e para Maria, ele disse, aquele que crê em mim não provará da morte, não verá a morte. Jesus estava falando da morte espiritual, porque a material continua acontecendo. Jesus morreu há 2000 anos atrás, 2013 anos atrás, e ainda continuamos morrendo. Nós ainda continuamos perdendo nossos parentes. Por quê? Porque a morte física, ela só vai parar quando Jesus voltar, aí a morte física vai parar. Mas enquanto Jesus não voltar pela segunda vez, a morte física continua. Então, se a morte física continua, o que acontece? Continuamos tendo luta com a morte. Continuamos tendo problemas com a morte. Continuamos morrendo. Morre um, tem criança que nem nasce, já no ventre da mãe, já morre. Tem criança que nasce, fica 1 dia, 2 dias, 1 mês, morre. Tem criança que fica 7 anos, 10 anos, morre. E aí vai indo. O jovem que tem aquele monte de sonhos, aquele monte de planos, tem vida excelente, morre. Aí depois vem já o idoso, morre. E a vida continua. Amém? Então, a morte, ela foi declarada lá no Jardim do Éden. Agora, os irmãos sabem por que nós morremos? Por que o ser humano morre? Quem sabe? Ajuda aí. Chegou o tempo? Mais ou menos. Por que nós morremos? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Aí onde que entra aquela questão, né? Você vê alguns pastores, apóstolos, missionários, que se julgam santo, mas se ele morrer é porque ele é pecador. Porque senão não morreria. Todos nós morremos por causa do pecado. Mas não é o pecado que nós cometemos hoje. Não é esse pecado. Esse pecado que nós cometemos hoje apenas é fruto do pecado que foi cometido antes lá no Jardim do Éden. Por causa da transgressão que Adão e Eva cometeu, é que nós morremos. Ali aconteceu a entrada do pecado. Abre a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. Versículo de número 17. Gênesis 3, 17. Os irmãos não precisam ficar acanhados não, porque é bom quando a igreja participa, é bom quando a igreja ajuda, porque fica um estudo gostoso. Então, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3 e no versículo de número 17, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, glórias a Deus, aleluia. E a Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Em espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo.
No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém? Então está aí a sentença do erro de Adão e Eva foi a morte. Porque Deus havia falado já, se você comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. E, infelizmente, ele comeu. Infelizmente, Adão e Eva comeram do fruto. Então, desobedeceram. E aquela desobediência é pecado. E aí, a partir do momento que eles pecaram, o que aconteceu? O pecado entrou na terra. Agora, toda a terra está contaminada com pecado. Agora Deus disse que a terra, que era um jardim, que era uma coisa tão gloriosa, que os frutos que tinham nela eram frutos maravilhosos, agora essa mesma terra passa a produzir espinhos e cardos, né? Passa a produzir ervas daninhas, passa a produzir ervas agora que é veneno. O camarada vai lá, pega uma frutinha, que bonitinha, come, é docinha e puf, morre. Veneno. Não era para se produzir veneno. Não era para se produzir a maconha, não era para se produzir a cocaína, porque tudo isso é tirado da plantação, da terra. Não era para se produzir coisas ruins, mas por causa da transgressão de Adão e Eva, o pecado entrou na terra. E com o pecado entrou quem? Quem entrou junto com o pecado? A morte. Isso. Com o pecado entrou a morte. Abre aí, no livro de Romanos, no capítulo de número 5. Os irmãos estão entendendo, né? Misericórdia, quero que os irmãos entendam, senão... Romanos, capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 12. Então, às vezes, enquanto os irmãos vão procurando aí, às vezes a gente não consegue compreender por que o ser humano morre. Tem gente que quando está no caixão, mas por que, meu Deus, que o Senhor permitiu que ele morresse, que ela morresse? Meu Deus, por que o Senhor não levou eu? E essas coisas todas acontece, faz parte. A gente tem dificuldade de aceitar e de entender. Mas se você, pelo estudo, compreender pela palavra de Deus, você vai passar a ter mais tranquilidade com respeito à morte. Romanos capítulo número 5, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? Está vendo? Então, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Então, você está vendo só? Que a morte, ela entrou no mundo, no momento em que Adão e Eva pecaram. Ela entrou, e aí o que aconteceu quando a morte entrou? Quando ela entrou, ela passou para todo mundo. Ela passou para toda a natureza humana. Ela passou para toda a geração de Adão. Passou. Quando nós nascemos nessa terra, nós herdamos um presente dos nossos pais. Não dos nossos pais biológicos, mas do nosso pai Adão e Eva. Quando nós nascemos, já herdamos a morte. A morte já faz parte da nossa vida. Nasceu, o próximo passo é a morte. Não por causa do pecado que nós cometemos. Não é porque o ser humano bebe, o ser humano fuma, o ser humano faz coisas erradas, rouba, mata. Não. Mesmo que ele não mate, mesmo que ele não roube, ele morre.
é como uma criança no ventre da mãe, que nunca cometeu pecado algum. Criança não tem pecado, criança é um anjo. Até a Naomi, que já está fora do ventre da mãe, já está tendo comunhão com os pais, com a vida, mas ela é um anjo, é uma criança, não cometeu pecado. O único pecado que ela tem é o quê? É o pecado da natureza humana, sabe? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Muito bem, glória a Deus. O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito que Cristo veio para ressuscitar, vivifica por causa da justiça. Glória a Deus. É isso mesmo. Então, irmãos amados, então nós precisamos entender isso, que uma criancinha, ela morre porque ela herdou a natureza humana. O idoso, ele morre não porque cometeu todos os pecados durante toda a sua vida, não, porque sobre ele pesa a natureza humana. Então, de um jeito ou de outro, nós vamos morrer, os nossos familiares vão morrer, os nossos filhos vão morrer, os nossos netos vão morrer, e daí por diante, até Jesus Cristo voltar, o ser humano vai ter que conviver com a morte. O ser humano vai ter que conviver com a morte. Então nós precisamos entender e não ficarmos... tem pessoas que ficam chateadas com Deus, porque Deus levou, porque a morte levou uma pessoa amada, uma pessoa querida, uma pessoa que estava lado a lado, uma pessoa que era amiga, uma pessoa que faz falta. Aí tem pessoas que ficam magoadas com Deus, sai da igreja, volta para o mundo, fica desanimada, pega depressão e por aí afora. Mas por quê? Porque não compreendeu a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos mostra que não tem jeito, nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores, a nossa família não é melhor do que a outra família. Se a morte alcançou a outra família, vai alcançar a nossa também. Não tem jeito. Glórias a Deus. Abre a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo de número 6. Romanos 6. Você está no Romanos 5, Romanos 6 agora, tá bom? Versículo de número 23 do versículo. Glórias a Deus, glória a Jesus de Nazaré. Romanos 6, 23. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Mas os irmãos precisam entender que não é o pecado que nós cometemos. É o pecado que Adão e Eva cometeu. E como recompensa, entrou a morte no mundo. Como recompensa, nós agora herdamos a morte. O nosso pecado que nós cometemos, ele nos mata como? O nosso pecado nos mata espiritual. Por que que o nosso pecado nos mata espiritual? Porque Jesus, ele já morreu e ressuscitou e nos deu vida novamente. Em Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus e o nosso espírito vive agora com Deus e tem vida através de Jesus. Mas quando nós cometemos o nosso pecado, agora já não é mais o pecado de Adão e Eva. Quando eu roubo, quando eu minto, quando eu prostituo, quando eu faço coisas erradas, o meu espírito, ele acaba morrendo. E aí eu tenho que pedir perdão, se arrepender, para que volte a ter vida novamente em Cristo Jesus. Então, os meus pecados, ele me mata espiritualmente. Agora, o pecado de Adão e Eva, ele me mata fisicamente. Então, a esse pecado, nós não temos culpa, mas nós temos parte no erro de Adão e Eva. Agora, abre a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo de número 9.
Hebreus está lá pertinho de Apocalipse, lá no finalzinho. Hebreus, capítulo de número 9. Glória a Deus. E no versículo de número 27, Hebreus 9, 27. Maravilha de Deus. Glória a Jesus. Hebreus 9, 27. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E como aos homens está ordenado o quê? Uma vez, vindo depois disso o juízo. A palavra de Deus aqui, ela já encerra essa questão da morte. A palavra de Deus aqui está dizendo que ao homem está ordenado a morte. Então, há uma ordenança. Quando o ser humano, ele nasce, ele já recebe uma ordem, uma ordenança. Agora, você irá morrer. Então está ordenado isso. Então, aí a pessoa pergunta, mas Senhor, por que fulano morreu? Por que ciclano morreu? Porque está ordenado. Não tem como fugir disso. Não tem como correr, não tem como sair, não tem como escapar da morte física. Só tem um jeito de escapar da morte física, é a gente estar vivo quando Jesus Cristo voltar. Que aí, glórias a Deus, nós não teremos que passar pelo frio da morte. Mas se Jesus não voltar antes de nós morrermos, não tem jeito. Todos nós teremos que morrer. Todos nós teremos que passar pelo frio da morte. Olha que interessante, né? Que coisa interessante. Você está aqui hoje, né? Eu estou aqui hoje, estou aqui olhando vocês, mas se eu olhar para o futuro, eu vejo vocês tudo morto. Olha, que bênção. Glória a Deus, você nem está aqui, irmão Humberto. Você já está... Eu estou te vendo, não, do jeito que eu estou te vendo, você nem está aqui. Aleluia. Quem vai viver 100 anos? Hã? Pretende? 100 anos? Oh, glória, aleluia. Então nós estamos no ano de 2013. Será que você vai chegar a 2113? Glória a Deus. Eu vou ver todo mundo morrer, mas eu ainda vou demorar para morrer. Olha, glória a Deus. Irmãos, a gente precisa da morte. A irmã falou aqui que chegar, pelo menos pretende chegar a 100 anos, né? Mas a irmã sabe que hoje a irmã está nova, a irmã tem esse sonho, assim, tal, de viver muito tempo. Mas quando a minha irmã chegar aos seus 90 anos, aos seus 95 anos, você vai falar assim, meu Deus, por que você não me tira logo dessa terra? Meu Deus, começar a ver coisas que não era para ver, começar a contemplar coisas que já era para você estar descansando, mas você está vendo coisas que não era para estar vendo. Eu assisti um filme brasileiro, filme muito bom. O filme brasileiro bom que eu assisti, que eu gostei, assisti pela madrugada ainda. Olha, tinha uma mulher que ela tinha uma chácara bem grandona assim. E nessa chácara tinha um pé de manga tinha um pé que era bem cheio de manga, bastante manga mesmo. Só que ela era sozinha e ela já era idosa. Então a criançada do bairro toda vez subia no pé de manga e ficava chupando manga lá. E ela brigava com as crianças, com a molecada, mas a molecada tirava sarro dela e não descia do pé de manga. Aí teve uma vez que ela pensou assim, ela falou assim comigo, eu gostaria que essas crianças ficassem tudo coladas nessa árvore de manga e não descesse mais daí. Aí as crianças começaram a gritar, socorro, socorro, me tira daqui. Ficaram coladas no pé de árvore, igual ela desejou. Aí, aquela mulher, ela falou assim, tá vendo? Agora quero ver vocês descer. Aí passou, né, umas horas, tudo.
Aí as crianças falaram assim, senhora, por favor, deixa a gente descer. Aí ela falou assim, tá bom, vai. Aí eu gostaria que as crianças descessem do pé de manga. Aí o pé de manga soltou as crianças desceram e saíram correndo. Aí passou um certo tempo, aí chegou a morte na casa dela. A morte chegou e falou assim, hoje é o seu dia, chegou a sua hora, e você tem um último desejo antes de eu levar você. Ela falou assim, então você me faz um favor, você me pega aquela manga que está lá em cima ali, que é o meu último desejo é comer ela e depois você pode me levar. Aí a morte foi lá, quando a morte estava pegando, ela falou assim, eu desejava que a morte ficasse presa no pé de árvore. A morte ficou presa lá. Aí a morte ficou, me solta. E nisso, no filme, passou-se o tempo, passou-se os anos. Aí o quintal da mulher, a casa da mulher ficou lotada de gente, tudo já idosa, pessoa já machucada, com câncer, com AIDS, pessoa com tiro na cabeça, com facada, porque não morria, a morte estava presa. E aquelas pessoas estavam lá falando para aquela mulher, por favor, solta a morte, eu preciso morrer. Por favor, deixa a morte vir me levar, solta ela, eu preciso. E aquela mulher, não vou soltar. E aquela multidão de gente, deixa a morte solta, eu preciso morrer, deixa eu morrer. Até que chegou uma hora que ela pensou bem e falou assim, eu estou sendo egoísta, né? Por causa de mim, ninguém mais morre. Então tá bom. Eu desejo que a morte seja solta. Aí a morte levou ela, levou todo mundo, né? Glória a Deus. Um filme brasileiro que eu gostei porque tem sentido. Porque nós precisamos da morte. Precisamos. Quando uma pessoa está na cama, sofrendo, passando dor, está ali, o médico aplica remédio não faz efeito, a dor não passa, a pessoa vira de um lado, vira para o outro, você está no hospital ali, você ora, e a dor está ali, a pessoa está vivendo só por causa dos aparelhos, a pessoa está ali, a pessoa está pedindo a morte, meu Deus, eu preciso morrer, preciso descansar. Chega uma hora que há essa necessidade. Se nós estivéssemos no paraíso, nós não precisaríamos da morte. Mas como nós estamos nessa terra, tudo aqui é consumível. A terra é consumível. Você sabe que nós fomos tirados da terra. Nós fomos tirados da terra. Então nós nascemos, nós crescemos, nós envelhecemos e futuramente nós morremos. Naturalmente nós morremos. A terra também vai ter o seu último dia, vai ter o seu fim. Também ela já está na sua idade, eu creio que já está um pouquinho avançada já. Mas está perto já também da terra se desfazer. Então, tudo perece nessa terra, tudo morre, por causa do pecado. Então os irmãos entenderam que não tem como fugir da morte, não tem como os nossos filhos, nossos parentes, nossos esposos, nossas esposas, nós, não tem como, está ordenado a morte. Então nós temos que entender, quando Deus chamar um parente nosso, alguém da nossa família, mesmo que a gente ama, a gente entrega nas mãos de Deus. Senhor, eu te entrego o meu filho, eu te entrego a minha filha, eu te entrego o meu esposo, a minha esposa, está nas mãos do Senhor, meu Deus. Amém. E aí a gente descansa. O que me faz eu ficar firme, forte, né, pela falta da minha mãe, foi que eu entreguei minha mãe para Deus. Entreguei. Eu estava trabalhando, e o Espírito Santo de Deus, ele veio e falou comigo. Ele falou, Sérgio, chegou a hora, eu preciso levar. Aí eu falei, Senhor, se for mesmo o Senhor pode levar, mas se não for o Senhor, não leva, não permite. Mas se for o Senhor mesmo, pode levar. E ali eu senti aquele alívio, aí eu comecei a chorar, a chorar a perda da minha mãe. Aí passou uns 20 minutos, aí veio o telefone. Ó, Sérgio, o hospital telefonou, pedindo para a gente ir lá, mas você já sabe, né? Eles não vão dar notícia pelo telefone. Amém. Aí, a partir daquele momento, o meu coração, Deus consolou meu coração. Deus, no enterro da minha mãe,
não chorei, mas não chorei porque eu era forte, por causa disso, por causa daquilo. Porque Deus consolou meu coração. Glória a Deus. E quando eu sinto a falta dela durante os dias normais, eu glorifico a Deus, porque eu sei que ela está com Deus. Eu sei que ela está com o Senhor. Então, eu glorifico, eu estou obrigado, Jesus. Obrigado por o Senhor ter salvado minha mãe. Obrigado por ela estar contigo na glória, no céu. E assim por diante. Porque não tem como fugir. Não tem como. Todos nós iremos passar pela morte. Todos os nossos parentes vão passar pela morte. Todos os nossos amigos vão passar pela morte. E daí por diante. Porque está ordenado ao homem morrer. Amém? Agora vamos entrar em outra situação. Glórias a Deus. Qual é a condição do morto com nós que estamos aqui na terra? Com nós vivos? Como que está? Será que ele está olhando a gente? Será que os mortos estão olhando? Ah, ali está o meu filho, ó. Ali está minha esposa, ali está o meu esposo. Ah, eu vou guardar ele. Será que isso acontece? Será que, hoje eu vou, ó Senhor, permite eu levar uma mensagem lá para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho. Deixa eu falar alguma coisa para ele do que vai acontecer. Será que isso acontece? Eu também creio que não. Mas vamos ver pela palavra de Deus, tá bom? Glória a Deus. Oi. Irmã, a questão é assim, nós somos um computador, praticamente. Nossa mente guarda muita coisa. E o nosso sentimento, ele sempre nos retorna. Então, os sonhos principalmente, sempre estão relacionados com os nossos sentimentos. Então, porque nós amamos, porque nós gostamos, então a gente, vez ou outra, a gente está sonhando com ela, com as pessoas que já morreram. Mas muitas das vezes é somente sonho dos nossos sentimentos. Outras das vezes é a ação do inimigo querendo nos prender. A ação do inimigo querendo fazer com que a gente venha sofrer, que a gente venha ficar triste, ou que a gente acredite de que ela está se comunicando com a gente. Tá bom? O inimigo quer nos enganar. Ou é sentimento nosso, que é amor nosso, que nós sentimos saudade, sonhamos, e aí no nosso sonho a gente imagina um monte de coisas, ou relembra coisas do passado, ou é o inimigo querendo nos prender. Amém? Tá bom? Aham. Só que eu pergunto para Deus se ela não é, por isso eu não acredito nisso. Isso, glória a Deus. Não acredito. Aham. Vamos lá. Vamos abrir a palavra do Senhor, aleluia, no livro de Jó, no capítulo de número 3. Jó 3. Jó é antes de Salmos. Glória a Deus. Jó capítulo de número 3, versículo 11 em diante. Rápido. Eu estava no culto, aí eu com uma irmã Deus mandou falar que ele vai arrancar um dos céus da terra. E o outro, Deus fala nas suas mãos, para você dar para ele. Aí eu me pensei. Aí passou 3 dias, o Deus chamou meu descanso. E o outro, ele tem uma doença, talvez que sei. Acho que é no filho, né? E às vezes eu oro por ele, mas como Deus falou com Deus, não precisa ficar orando por a mesma coisa, né? Que Deus, ele guarda, orando pelo outro. Isso. Eles estão conhecendo a palavra, mas estão confiados. Fala bem Deus. Deus colocou na minha mão. Amém. Jó capítulo número 3, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Jó diz assim: por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria, e aconteceria o quê?
Repousaria e dormiria. E então haveria repouso para mim. Amém? Então Jó está falando o que aqui? Que o morto, ele está repousando. O morto, ele está dormindo. Quando você está dormindo, você se lembra de alguma coisa? Você não sabe o que está acontecendo em sua volta, né? A casa pode estar até pegando fogo. Quando você acorda, às vezes você acorda e já não dá mais nem tempo de fugir, porque você está dormindo. Então, o morto, ele está dormindo, inconsciente. Ele não está vendo do que está se passando aqui na terra. Ele não está vendo o que está acontecendo com o homem, com a mulher, com o pai, com a mãe, com o filho. Não está vendo. O espírito agora está com Deus e a carne, se cumpre a palavra do Senhor, volta ao pó de onde era. Então, Jó está falando que se eu tivesse morrido no tempo que eu nasci, eu agora estaria repousando, eu agora estaria dormindo, eu estaria agora descansando. Então, se você começar a ver que o seu ente querido, ele agora está descansando, você começa a ter paz. Você começa a perceber que agora a dor da doença acabou, a perseguição acabou, o sofrimento acabou, aquela angústia acabou. Se acabou, significa que está descansando. Se acabou, significa que está repousando. Isto que eu estou falando é com relação à terra, tá bom? Porque, como eu falei, o nosso estudo ele tem duas partes. Ele tem a parte material e a parte espiritual. Então, na parte terrena, aqui na terra, com relação às coisas deste mundo, ele está repousando. O morto está repousando. O morto está descansando. O morto não tem consciência ou conhecimento daquilo que está acontecendo aqui. Então, se o nosso ente querido está dormindo, então Deus faz. Não foi isso que Jesus falou quando chegou a notícia para Jesus? Chegou lá alguém que Marta e Maria havia mandado chamar Jesus e falou: mestre, olha, aquele que tu ama está gravemente doente, venha curar ele. Aí Jesus ficou 4 dias, aí passou 4 dias, aí Jesus falou para os seus discípulos: vamos para Betânia, porque Lázaro está dormindo. Aí Pedro falou assim: mas se ele está dormindo, Senhor, por que nós vamos acordá-lo? Aí Jesus disse: Lázaro está morto. Então ele usou a morte como um sono, como dormir, entendeu? Então, no mundo material, com relação a nós aqui na terra, o morto não tem como entrar em contato conosco porque ele está dormindo, ele está inconsciente, ele não tem como aparecer para nós, ele não tem como comunicar-se conosco, ele não tem como falar conosco, ele não tem como trazer recado para nós. Está desligado. Muito bem. A morte é desligamento, a morte é separação. Isso significa estar morto. Então Jó, ele está dizendo aqui, no versículo de número 12: por que me receberam os joelhos e por que os peitos para que mamasse? Porque agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Haveria repouso. Você só pode entender a morte se você olhar para ela como repouso, como descanso, como dormir. Abre a palavra do Senhor, glórias a Deus, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9. Eclesiastes é depois de Salmos. Depois de Salmos é Provérbios, depois de Provérbios é Eclesiastes. Glória a Deus. Capítulo de número 9 e no versículo de número 4. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, aproveita para perguntar, tá bom? Tira as suas dúvidas. Está indo bem, né? Graças a Deus. Glória a Jesus. Então, Jó ele disse: se eu tivesse morrido,
Eu não estaria passando por essas dores que eu estou passando, porque o corpo dele estava tudo cheio de chaga. Eu não estaria sendo acusado pelos meus amigos, porque os amigos dele estavam dizendo, você está doente assim por causa do pecado. Eu não estaria sofrendo tanto, pelo contrário, se eu tivesse morrido, eu estava repousando agora. Eu estava dormindo. Eu estava agora descansando. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 4. Amém? Todos encontraram? Amém. Glórias a Deus. Diz assim: ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos, o que acontece com mortos? Não sabe coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou o quê? Entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma nesse século, em coisa alguma do que se faz aonde? Então, o morto, ele não tem lembrança, consciência das coisas, e nem tem parte das coisas que se faz aqui debaixo do sol, nessa terra. Ele não tem mais como se comunicar conosco que estamos aqui na terra. É por isso que não há necessidade de nós irmos ao cemitério, levar flores, levar acender vela. Não existe mais essa necessidade. Por quê? Porque ele não está vendo o que você está fazendo. A pessoa que morreu não está vendo. Você está ali conversando, talvez até conversando com o morto, mas o morto não está te ouvindo. Você está ali, mas o morto não está te vendo. Nada está acontecendo, simplesmente você está ali naquele lugar, mas o morto não está recebendo nem vela, nem flores, nem palavra, nada mais acontece debaixo do sol com relação ao morto. Até mesmo o teu amor, até mesmo o teu ódio, a pessoa morreu com ódio da outra pessoa, fique em paz que esse ódio já acabou. A pessoa morreu amando determinada pessoa, fica em paz porque esse amor já passou. E é por isso que a própria palavra de Deus consente ao irmão, depois que o esposo faleceu, consente a ela casar novamente, depois que a esposa faleceu, consente a ele a casar novamente, porque aquele amor se encerrou. Acabou, não tem mais comunhão. O morto não tem mais comunhão com nós que estamos vivos. E quando acontece, como no caso a irmã falou, quando acontece de um morto querer se comunicar com a gente, trazer uma mensagem para nós, falar alguma coisa para nós, aí já é a parte do inimigo querendo enganar a gente. Eu sonhei com meu pai, Milton, meu pai. E eu sonhei que eu estava na casa dele. E eu estava na casa dele, e aí ele estava em casa. E eu abracei ele com aquele amor tão gostoso, toda aquela saudade que eu estava desde a morte dele até o dia do sonho, eu abracei ele com aquele abraço tão gostoso, aquela vontade de chorar, eu te amo, falando para ele, eu te amo, aí depois eu me lembrei, mas você está morto. Me lembrei do meu sonho. Eu abraçado com ele lembrei, você está morto. Aí ele disse para mim, não, eu não estou morto. Falei, você está morto. Ele falou assim, não, eu não estou morto. Aí eu falei assim, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Aí ele se afastou. Eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele foi se afastando. Em nome de Jesus eu te repreendo em nome de Jesus. Ele foi se afastando, aí ele saiu. Saiu de casa, eu fiquei sozinho. Aí quando ele saiu, aí estava entrando uma mulher de branco. Eu falei, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Satanás é terrível, irmão. Satanás é terrível. Não quer, aleluia, não quer perder, ele quer enganar a gente. Eu sonhei com a minha mãe conversando comigo. Então,
Quando a irmã sonhar, se for da irmã, é a coisa normal, mas se for do inimigo, pode repreender, que a irmã vai ver que é o inimigo. Pode repreender, em nome de Jesus eu te repreendo. É que é ruim você repreender alguém que você ama. Você está ali repreendendo, está repreendendo Satanás, mas você está vendo uma pessoa que você ama. Quando eu sonhei com a minha mãe, ela falou assim, Sérgio, eu vou fazer uma limpeza aqui, limpando a casa, né? Sérgio, eu vou fazer uma limpeza aqui. Só que aí, no meu sonho eu sabia que ela estava morta. Aí eu falei, em nome de Jesus eu te repreendo. Ela olhou para mim e me cortou o coração. Ela olhou para mim com aquele olhar assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Aí ela foi embora. No sonho, mano. No sonho. E o meu coração ficou como se eu estivesse repreendendo a minha mãe, como se eu estivesse repreendendo ela, mas eu sabia que não era ela. Eu sei que não é ela era. Eu sei que era Satanás, porque, irmão, se Satanás conseguir, se ele conseguir te enganar, não tem ninguém que faça você acreditar que não é ela, que não é a pessoa que morreu. Uma vez que você acreditou que aquela pessoa que morreu, ela voltou para conversar com você, você vai acabar tendo até encontros todos os dias, porque todo dia Satanás vai te atormentar. Eu tinha um amigo meu, na loja Marisa, ele não era crente, nessa época ele não era crente. Então, como eu era crente, ele veio conversar comigo, falou, irmão, sabe, todo dia, meia-noite, eu converso com a minha avó vem e conversa comigo, todo dia ela vem e conversa comigo, fala sobre coisas, várias coisas, todo dia. Aí, o que você acha? Ele perguntou para mim, o que você acha? Falei para ele, olha, eu vou falar para você porque você está me perguntando, mas não é a tua avó, é o espírito do engano, é o espírito maligno. Aí ele falou assim, mas como que pode ser o espírito maligno se a gente conversa de coisas que só nós dois sabemos? Falei, não, a Bíblia fala que Satanás ele está ao nosso derredor, então ele sabe de tudo da nossa vida. Então ele nos engana com voz igual, a mesma voz, nos engana com segredos que só nós e a outra pessoa sabia que morreu, nos engana com desejos, com sentimentos. Ele nos faz uma cama de gato sobre nós, e nós não temos força para repreender. Aí eu falei para ele assim, olha, faz o seguinte, faz um teste. Hoje à meia-noite ela vai vir. Ele não tinha mais medo nem nada. Hoje à meia-noite ela vai vir e vai vir conversar com você. Então quando ela vir conversar com você, você fala assim, vó, em nome de Jesus eu te repreendo. Só para ver o que vai acontecer. Aí tá bom. Aí a vó veio, aí vó, em nome de Jesus eu te repreendo. Ela foi embora. Aí ele chegou e falou, olha irmão, ela foi embora. Agora, se ela voltar de novo, você fala a mesma coisa. Aí por 3 vezes ela voltou, e por 3 vezes ele falou, aí depois ela nunca mais voltou, apareceu para ela. Então, irmãos, esse caso, se você vai conversar com pessoas espíritas, ela vai falar que acontece. Porque acontece mesmo, não é mentira, acontece mesmo. Não é mentira. A pessoa realmente conversa com a outra pessoa que morreu. Realmente ela vê a outra pessoa que morreu, ela fala coisa que ainda vai acontecer e acaba acontecendo. Mas tudo isso é o espírito do engano, não é a pessoa que morreu. Então nós precisamos saber, porque a Bíblia está falando aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Capítulo 9, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já acabaram e já não tem mais parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O morto não tem mais parte em coisa alguma daquilo que se faz aqui na terra.
Ele não sabe de mais nada. Então não tem como ele chegar, olha, eu vou fazer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se o morto faz isso, a palavra de Deus é mentirosa. A palavra de Deus está mentindo, porque a palavra de Deus está falando que o morto não tem mais parte alguma e está tendo, está conversando. E aí o inimigo usa isso para aprender a pessoa. Para aprender a pessoa. Eu faz 5 anos que eu perdi o meu irmão, e o meu outro irmão, até hoje, não aceita. Ele não aceita que ele perdeu o irmão. Então. Porque ele sonha, ele fala que ele conversa. Então, o inimigo já prendeu ele. Entendeu? E ele era muito, né? Ele fala coisas que irmão dele sabia. Então, ele ficou preso. Então, ele não aceita, ele está cada vez mais se acabando. Isso. Porque ele fica remoendo isso. E aí eu tenho que explicar para ele que mas ele não acredita. Ele vem, ele conversa, ele não acredita. Depois eu estou gravando, depois você pega essa gravação e leva para ele. Aí ele escuta lá. Mesma coisa, né? Então. Aí eu perguntei para ela, eu falei, você tem certeza que ele é isso? Pergunta para Deus. Isso, correto. Correto. Para ele entender. Ele falava que ele via, ele estava vendo aquilo. Eu falei, se é, pergunta para Deus que Deus fala. Então, todos nós temos uma experiência com o espírito do engano, porque todos nós, ele quer nos prender, ele quer nos manter cativo. Fala, irmã. Eu tenho um sonho com o Léo, um sonho real. Eu estava em casa, naquela tristeza que fica, e eu estava sem dinheiro, eu não tinha nada. Sei. E eu fui dormir pensando, isso que eu vou fazer amanhã, que eu não tenho nem mais. E à noite, ele chegou assim, em pé, os três guarda-roupa do lado da roupa dele. Uma única jaqueta dele que eu tinha deixado do guarda-roupa, eu já tinha tirado tudo. Tinha uma única peça que eu deixei. Porque essa peça que os meninos vão usar, eu vou deixar, né? Aí ele chegou e falou pra mim, abriu o guarda-roupa e falou pra mim assim, Diva, cadê aquele dinheiro que tinha aqui no bolso? Eu falei, não, o dinheiro tá aí, eu vejo o seu dinheiro. Ele falou que tinha tanto e você só podia gastar tanto. Eu falei, pode olhar que tá aí. Aí ele falou... E a irmã tá conversando com ele, normal. Eu tava conversando com ele, normal. Eu falei, o dinheiro tá aí, então eu não peguei. Aí ele falou assim, mas você podia gastar o dinheiro. Eu falei, mas tá, eu peguei tanto. Aí quando foi no outro dia, eu fiquei pensando naquele sonho, né? Quando foi no outro dia, eu fiquei pensando, você falou que ele estava aqui no bolso, eu vou olhar. Aí passou mais uns 2 dias, eu dei coragem de mexer naquele bolso. Aí depois eu fui mexer no bolso, não tinha dinheiro no bolso. Então, isso. Correto. E quem vai conseguir dizer para a irmã que não aconteceu isso? Aconteceu com a própria irmã. Só que não era o nosso irmão Nelson. Era o inimigo querendo prender a irmã. Querendo dizer para a irmã, não, eu estou aqui, eu te ajudo, eu vou aparecer outras vezes. E aí a irmã, pelo seu sentimento, vai acabar, né? Hoje, graças a Deus, a irmã está aprendendo a palavra do Senhor, vai acabar abrindo o coração e aceitando isso como algo verdadeiro. Então, quando acontecer, repreende. Não, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo, eu te ordeno em nome de Jesus, vai embora. Aí ele vai embora. E tem um outro sonho, que ele chegou em casa, ele entrou dentro de casa, ele chegou bastante. Isso. Ele olhava para mim e falava assim, por que você está tão triste? Eu falava, não estou triste. Ele falou, não é para você ficar triste, é para você ter paciência. Falou isso. Tá vendo? E foi embora. Não falou que foi embora. 3 dias depois, eu fiz uma tatuagem. Para você ter paciência, né? Então, irmão, mas é igual nós estamos falando. O inimigo, ele é astuto, ele é muito inteligente. E ele sabe como fazer com que a gente venha ficar preso. Nós não temos outra opção. Ou nós repreendemos,
ou nós acabamos sendo presos pelo inimigo. Ou nós falamos, não, eu não aceito. Ó, eu estava em casa, e toda vez que eu estou em casa, eu olho lá para cima, com esperança de ver minha mãe. Toda vez eu olho para lá, com saudade e tudo. Aí, tá bom. Aí teve um dia que eu estava dormindo. Aí eu ouvi a voz falando assim, Sérgio, você está me chamando? Eu, não, em nome de Jesus, não. Não, em nome de Jesus, não. A voz da mãe falou, Sérgio, você está me chamando? E eu, em nome de Jesus, não. Repreendi. Mas eu repreendo porque eu já entendo que não é ela. Agora, para minhas irmãs, já é mais difícil entender. Mas entenda, aceite, em nome do Senhor Jesus. Eu não acredito, mas antes de eu pregava com o irmão direto. Uma vez que eu tenho chegando em casa, a criança dando uma festa, o menino voltou, eu direto pregava. Mas depois que eu liguei para a igreja, eu nunca mais sonho. É assim, eu não sei se quando eu sonhar, eu vou ligar. Vai lembrar, né? Mas eu não acredito, assim. Quando eu sonho com morto, assim, eu já acordo, já está morto, né? E a maior prova do Espírito Brilhante é o Chico Xavier, né? Chico Xavier. Do lado do Emanuel, né? Esse negócio aí de espiritismo, eles conseguem prender muita gente, é muita gente mesmo. Por quê? Porque a pessoa vai lá, aí de repente a pessoa começa a falar do jeito da outra pessoa, começa a escrever carta, a pessoa acaba se prendendo, porque o diabo trabalha na nossa emoção, no nosso sentimento. É difícil você lutar contra o seu sentimento, contra os seus desejos. A coisa mais difícil é aí, né? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo de número 12. 2 Samuel 12. Capítulo 12. Eu sabia que ele estava morto, que ele vinha na cabeça e queria um braço de Sérgio. 12. Capítulo 12. Então já era o inimigo mesmo, ele não quis nem disfarçar. E eu tive esse sonho assim, umas 4, 5 vezes. Ele vinha assim, eu vi a cabeça dele, do lado, no corpo, e ele precisando ficar com Sérgio. Vamos, filha, vamos. Tá vendo? 2 Samuel capítulo 12, versículo 15. 12 e 15. Glórias a Deus. Irmãos, o que tem de crente que não conta, eles não contam, mas que conversa com pessoas que já morreram. Que tem de crente, irmãos? Muitos. Estão presos pelo inimigo. Estão presos, infelizmente. Rodear a terra. Está rodeando. Sabe tudo. Tudo. Não tem. Ezequiel, Deus disse que ele é muito mais sábio do que Daniel. A sabedoria dele, do inimigo, não tem como. Ele é sábio demais. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo número 12, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 15. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi, dizendo-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz.
Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo e entendeu Davi. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará em